Fala aí pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui pelo canal Igreja Sem Política com vocês para fazer hoje aqui um comentário sobre o deputado federal do Silas Malafaia, Sóstenes Ferreira, que numa entrevista em podcast ele afirma fazer política eclesiástica, política do clero. Você vê como esses caras são descarados. O que ele quer dizer é que ele assume o regime e o sistema político religioso, assume estar organizado ministerialmente por isso, como também planejado e orientado intelectualmente por esse regime, por esse sistema. E ele fala público, sem medo nenhum. Mas eu quero, antes de tudo, só lembrar vocês aqui que o movimento Igreja Sem Política existe para apresentar e honrar esses três aspectos hermenêuticos das Escrituras Sagradas que a igreja atual ela abandonou, ela largou. Tá? Primeiro deles, a identidade da autoridade teológica, que é prerrogativa do Messias, essa autoridade. Ele é o veredito da fé, o processo inicial e final de tudo que devemos falar sobre fé. A igreja tem que honrar isso. Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, como também o padrão ministerial do que é ser cristão ou ser igreja. Que essa pré-ordenação, essa chave de pré-ordenação está na atividade do Cristo, numa causa mais suficiente do que a razão, elevada a qualquer tipo de razão, por se tratar do Cristo, ok? Aí eu digo a vocês que dentro desse segundo princípio, fica muito claro que pela atividade dele, pela visão orgânica do que ele foi como homem, entende-se que está na carne dele a interpretação, a inspiração, como também a produção do que nós precisamos incorporar como fé. É uma coisa meio que óbvia que eu estou falando aqui, só que não funciona para alguns, tá? E o terceiro aspecto, que dentro do sistema neotestamentário, que ali existe um modelo de governo eclesiástico, forma-se um padrão histórico ininterrupto. Por quê? Porque ali, dentro desse sistema, existem homens que Jesus escolheu a dedo e os preparou para assumir à frente disso, de gerar esse padrão. E dentro dessa primeira igreja, fica muito claro que todos eles ali não tinham autoridade própria e sequer ministério próprio. Todos representavam isso, ser o progresso, a preservação e a continuidade de tudo aquilo que Jesus foi em essência. Ok? Então esses três princípios aqui definem para nós o certo e o errado. E eu fiz uma observação em todos os vídeos que eu faço, tá? Que a partir do momento que quebramos algum desses atributos de revelação que saem do Cristo e foram vistos também dentro da primeira igreja, alguma dessas unidades, nós comprometemos o fator final, que é o quê? A salvação de muitos, a dispensação, a graça redentiva. Será que é isso que nós queremos? Ok? Então se o plano não estiver organizado e também administrado como foi visto no Cristo, e posteriormente na primeira igreja, nós temos uma fraude processual. Nós temos aqui fracasso. A perspectiva é o fracasso. Ponto final. Então diríamos que dentro desses três princípios não se prova ali, não se encontra ali ministério político e pastor político. Ponto. Vocês precisam entender que para me convencer de que a igreja realmente pode ser isso que ela está sendo hoje, vocês precisam encontrar isso, enxergar isso, testemunhar isso na atividade do Cristo. Esse método, esse sistema e esse princípio, que não é possível. Então não adianta vir contra o que a gente fala aqui se você não consegue provar o contrário. Mas vamos lá. Por isso a gente pega essas deformidades que estão no movimento evangélico e essas contradições para apresentar exatamente os seus argumentos. Quais são os seus argumentos? Eu quero entender. Eu quero ser convencido. Bom, então o nosso tema hoje aqui é o deputado federal do Silas Malafaia, o Sóstenes, né, que ele, em entrevista no podcast, ele declara fazer política eclesiástica e política do clero. Depois de dizer que só discorda do catolicismo por razões de falhas humanas, porque respeita o que é divino e sagrado do que ainda está lá. Neste período, aí eu me dediquei à vida eclesiástica, falei, política nunca mais. Volto ao Brasil e fui fazer política eclesiástica, porque existe a política também de convenções de pastores e tudo. É a política de base, né? Não, essa é a política diferente de todas, tá? É a política do clero. Na igreja católica ela é um pouco mais alta e na evangélica também não é muito diferente. Entendi. Existe um negócio que... Interessante isso aí, hein? Pesado, interessante. Existe a política. Por quê? Onde está o ser humano, monarca? E esse é um detalhe muito importante. Instituições humanas, elas têm falhas em todas. Quando eu faço críticas, por exemplo, à Igreja Católica Apostólica Romana, são as falhas humanas. Eu respeito muito o que é divino, o que é sagrado. Eu tenho fé, sou um evangélico por convicção, mas a gente entende que todas as instituições teve a mão do homem, vai ter falhas. Tem falha na igreja católica, tem falha na minha igreja evangélica, tem falha em todo que é lugar. Mas o que mais importante no meu caso é a questão da fé que tenho em Deus. Que não é uma novidade, porque a Igreja Assembleia de Deus, Madureira, recentemente assinou um pacto com o Papa e com o catolicismo de honrar a agenda de 2030 da ONU. Então, para mim não há novidade nenhuma. É tudo a mesma coisa, o sistema é o mesmo. Mas em compensação, ele também não deixou
se omitir isso, a familiaridade, a cumplicidade, a sua relação ainda com o catolicismo, como todo o protestantismo é. Tá? Mas vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Fazer política eclesiástica e política do clero, e afirma ele, debaixo de um nível diferente. O que ele quer dizer de um nível mais acentuado. Por quê? Quando ele diz isso, ele está afirmando que ele faz parte, como grande parte de evangélicos, de uma base protestante maçônica católica anticlerical, que essa é a terceira fase do processo do sistema político religioso que deu emancipação à maçonaria e a emancipação institucional. E o que aconteceu ali? O que faria ele estar trabalhando uma política eclesiástica e uma política de clero num nível diferente do catolicismo? Porque ao invés, que foi isso que o protestantismo iniciou, ao invés da igreja ser o próprio Estado, que aí existe a monarquia e o sistema papal, o que o protestantismo inventou? Uma igreja diferente. Uma igreja que ao invés de ser o Estado, ela serve ao Estado. Então, a partir desse momento em que o protestantismo iniciou a chave de ativação, a igreja ali ela tem uma importância mais institucional do que estatal. Tá? Diríamos que a igreja ela é isso no protestantismo. Ao invés da unção de Deus cair sobre a coroa, sobre os papas e dar a eles uma autoridade máxima, a unção no protestantismo é diferente. Ela cai sobre partidos, ela cai sobre ideologias, ela cai sobre repartições. Então, no protestantismo, a igreja ela tem uma importância muito mais institucional do que estatal. Então, a igreja passa a existir para servir ao Estado como organismo e como instituição. Aí, na perspectiva do protestantismo, o pastor e o ministério tem mais um peso de gestão política, um peso de agente político, do que era a monarquia, do que era o catolicismo, que lá o nível é mais alto, como disse ele. Lá o Estado era a igreja era o Estado. Então esse cara, ele assume em vídeo cumprir o mesmo papel. Vejam, em níveis diferentes, por quê? Porque a mudança foi feita, né? O sistema político religioso foi aprimorado e aperfeiçoado pelo protestantismo. E ele deixa claro, tudo é a mesma coisa. Só que o trabalho são em níveis diferentes. Agora vejam só vocês. Ele, afirmando estar organizado ministerialmente e também orientado intelectualmente por esse regime, por esse sistema, publicamente, e em momento nenhum, ele cita algum versículo, algum espaço, algum momento da vida de Jesus que prova assim, que Jesus Cristo esteve debaixo desse regime, debaixo desse sistema. Em que momento meu Senhor e a primeira igreja esteve debaixo desse regime, desse sistema? Porque entenda, eles tratam o chamado como deles, que Deus os chamou para isso, sem provar nada no Cristo. Eles falam de si mesmo, não falam de Jesus. Como dizia o Senhor, que aquele que fala de si mesmo procura a sua própria glória. Esses caras falam de si mesmo e não conseguem provar em Cristo aquilo que eles estão vivendo ministerialmente agora, até mesmo na questão do chamado. Então, em que momento Jesus esteve debaixo desse regime, debaixo desse sistema, atuando nas entrelinhas messiânicas com essa visão política sistêmica? Em que momento os apóstolos estiveram debaixo dessa versão, ou debaixo dessa condição, ou debaixo dessa sujeição de usar a igreja, de usar o ministério para servir aos interesses do Estado, como também servir com partidos, ideologias e divisões políticas, que é o que na verdade esse cara representa. E o Silas se interessou nele, porque é tudo a mesma coisa. Então, senhores, eu quero que vocês escutem esse cara falar, ouçam ele falar, porque ele assume estar organizado ministerialmente, como também orientado intelectualmente por esse sistema político religioso. Ele invoca a prerrogativa do cristianismo. Ele usa o cristianismo como modelo. Usa o cristianismo como sistema, como regime de obediência. Mas não consegue provar que o ofício, como também a ordenação que ele cumpre agora, pode ser vista em Cristo e contemplada em Jesus, que é dever dele, que seria obrigação dele. Agora, por que isso prospera, senhores? Por que esses caras continuam tendo os holofotes da atenção, e grande parte de evangélicos seguindo, né, esses orientadores, esses caras como referência? Porque existe um confisco institucional, educativo, um controle nas educações, uma programação intelectual, para não dizer uma lavagem cerebral, no povo. A sociedade evangélica, ela está condicionada a pensar assim. Toda ela está presa, refém desses conceitos tradicionalistas, esses conceitos, infelizmente, que estão enraizados num sistema de emancipação
intelectual, de emancipação humana, porque a filosofia é isso. Então eu queria que, desse lado, ser convencido por ele, que eu estou desafiando ele, o Kiko da Assembleia de Deus, queria que ele me provasse em que momento Jesus e os apóstolos fizeram política eclesiástica como também política do clero. Em que momento eles tiveram reféns ou sujeitos a esse regime, a esse sistema político. Tendo em vista que a igreja não tem a sua autoridade própria, ela não tem o seu ministério próprio. Isso é prerrogativa do Cristo, ele pagou com a vida. O que quer dizer que a autoridade da igreja é provar que Jesus disse isso, é provar que Jesus fez isso. E vocês não estão fazendo. Como desafio esse charlatão a falar ou provar em Jesus o que ele está falando aí, como também os mesmos que chamam eles para fazer a entrevista, me chama que eu vou. Será que vocês vão conseguir fazer esse florescer de ideias e pensamentos? Será que vocês vão conseguir, né, gerar essas expectativas comigo falando com vocês? Duvido. Duvido, porque nós não vamos rechear esse bolo, nós não vamos alimentar esse sistema. Pode ter certeza. Mas em compensação, o objetivo do vídeo realmente era expor a fala desse cara e o quanto ele é honesto, o quanto ele é sincero, de dizer exatamente o seguinte, que ele está tocando o esquema. Ele está tocando o esquema da emancipação, como também das fases do sistema político religioso, que hoje está no colo da ONU, que hoje está cumprindo a Agenda de 2030. Que a direita e a esquerda estão lá, servindo aos interesses desse fórum internacional, como também os interesses do poder internacional, porque é um único poder. Então a única coisa que ele tem contra o catolicismo é as falhas humanas. Porque de resto tudo é sagrado. Como ele disse aqui, tudo é divino, tudo é sagrado na cabeça desse tonto, desse imbecil, desse agente subversivo. Então eu espero no meu Senhor Jesus que vocês, ouvindo esse cara, e todos aqueles que seguem o modelo dele, vejam as suas contradições. Porque não existe ali, na fala deles, no discurso deles, nada do que é escriturário, nada do que é bíblico. Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Espero no próximo vídeo trazer mais ainda algum contraste, alguma comparação, algum trabalho específico e científico do que nós estamos, na verdade, falando aqui. Deus abençoe vocês. Um abraço.